Olá, caras amigas, caros amigos. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui na Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz e poder me dirigir ao seu coração, para podermos refletir sobre essas luzes consoladoras da doutrina espírita na nossa vida. A doutrina espírita, como consolador prometido, não nos isenta das dores, não nos isenta das provas, das expiações necessárias ao nosso progresso moral enquanto espíritos imortais. A doutrina espírita, com a sua carga de conhecimento, de luz, nos liberta do desespero, do pânico e do medo, desse medo excessivo, porque a doutrina espírita resgata a nossa confiança, a confiança em Deus. Ele nos dá a doutrina espírita, o espiritismo, a certeza da imortalidade da nossa alma, a certeza da vida futura, a certeza de que a providência divina acompanha nossos passos, tutelando a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, o nosso tema de hoje será sobre agentes de transformação, baseado nas seguintes obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Perturbações Espirituais de Divaldo Pereira Franco, Vinha de Luz de Chico Xavier, O que é o Espiritismo e Missionários da Luz. Estes são os livros dos quais a gente vai ter como base para o nosso estudo. Vamos fazer uma prece para nós começarmos daí depois a falar sobre agentes da transformação. Elevemos nossos pensamentos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, e sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. Senhor, ensina-nos a desculpar sem condições, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração. Ajuda-nos, Senhor, para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Senhor, auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade, que será aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queira, agora e sempre. Muito bem, então vamos estudar um pouquinho sobre agentes de transformação. Inicialmente, queremos trazer uma passagem de Jesus, uma bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus quis deixar bem claro para nós, para a humanidade toda, a certeza de que um futuro iria ser bem melhor. Quando ele diz que a terra seria herdada pelos brandos e pacíficos. Ele deu um futuro para nós, e um futuro melhor.
E Jesus disse isso porque Jesus acreditava e acredita na humanidade. Podemos nos questionar agora, e nós acreditamos em Jesus? Nós temos que confiar em Jesus. A terra vai ser herdada pelos brandos e pelos pacíficos. Quando que isso vai acontecer? Kardec quis saber disso. E na última pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 1019, ele pergunta: quando que irá implantar-se na terra o reino do bem? E os Espíritos responderam para Kardec: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Então, esse reino vai estar entre nós, esse reino do bem, quando a maioria de nós for bom, for brando, for pacífico. Na Gênesis, capítulo 18, os Espíritos falam sobre uma questão que eu quero ler aqui para vocês. Diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, tempos em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Com certeza, esta pandemia que estamos vivendo agora é um grande acontecimento. Então os Espíritos falaram para nós que são chegados os tempos. Para nós, para cada um de nós, o que quer dizer são chegados os tempos? Para alguns, será que vai achar que é o fim do mundo? Que é o fim de um ciclo? Ou é uma transformação? O que será que é? São chegados os tempos. Essa resposta nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, versículo 19. Santo Agostinho diz para nós: a Terra há chegado a um dos períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á para outro planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele vai imperar a lei de Deus. Então, são chegados aos tempos, conforme Santo Agostinho, é um período de transformação. E nesse mesmo capítulo da Gênesis, capítulo 18, tem uma mensagem de um espírito chamado Árago, que foi feita em 1868, e que diz: a Terra, nesse momento, está vivendo aceleradamente esta mudança. Então, essa mudança já começou desde a época do início da codificação da doutrina espírita. E no livro Perturbações Espirituais, que também eu gostaria de ler aqui, um trechinho do capítulo 17 deste livro, que diz assim para nós: nada impedirá o avanço do progresso, nenhuma força logrará êxito, opondo-se ao divino programa de ascensão do planeta a mundo de regeneração, conforme já está ocorrendo. E nesse capítulo tem uma mensagem ainda dizendo assim: Jesus está no comando deste projeto da regeneração. Nos projetos divinos não existe improviso. E completa essa mensagem dizendo: nunca houve, quanto está na atualidade agora,
recursos que facilitem, que facultem a nossa vitória, a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas, sobre as suas imperfeições. As opções estão ao alcance de todo. Aquele que deseje sinceramente a paz e a plenitude, a sua regeneração íntima, esse é o momento. Nós temos todos os recursos à nossa mão. Há muita facilidade para nós nos transformarmos em agentes da bondade, agentes do bem, agentes de transformação também. Por isso, confie, a terra vai ser possuída pelos brandos, pacíficos, isto é, por aqueles que só vão fazer o bem, amar ao próximo de forma verdadeira. E aí vem uma questão, né? Como nós podemos nos tornar brando e pacífico para ajudar a acelerar esse processo de transformação, de mudança, para que a terra tenha paz? Como tornar-se brando e pacífico? Aí, nós vamos lá para o livro dos Espíritos. Lembram? Questão 909. Para nós se tornar um pacífico, nós precisamos vencer as nossas más inclinações. E na questão 909, Kardec pergunta aos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos Espíritos é realmente fantástica. Diz para nós os Espíritos: sim, nós, pelos nossos esforços, podemos vencer as nossas más inclinações. E completa dizendo: frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que será que é muito insignificante? Fazer nada. Nós precisamos fazer esforços mínimos para vencer as nossas más inclinações. E aí o Espírito completa essa resposta dizendo: o que nos falta é a vontade. Falta vontade para nós vencer as imperfeições. Nós queremos um mundo melhor, mas esse mundo melhor vai ser feito de gente melhor. Vai ser feito de pessoas mais brandas, mais pacíficas. Pessoas com menos imperfeições. Pessoas que estão lutando, se esforçando para vencer as suas imperfeições. Um outro ponto muito importante nesse raciocínio nosso: o conhecer a doutrina espírita, o compromisso nosso de estar conhecendo a doutrina espírita. Vamos ver, o Espiritismo nos traz muitos conhecimentos que ampliam muito o nosso entendimento sobre tudo. Vejamos alguns conhecimentos que o Espiritismo nos ajuda a ter. A existência de Deus, mas aquele Deus soberanamente bom e justo. Aquele Deus Pai, como ensinou Jesus. A doutrina espírita ensina isso para nós sobre Deus. Ensina também sobre a imortalidade do espírito, que é muito importante para nós saber que somos imortais, que morreu, não acaba. Morreu, a vida continua. Por isso vale a pena lutarmos para sermos bons e para ter felicidade, enquanto estamos aqui também. Fala a doutrina espírita para nós sobre a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. Fala como vivem os espíritos, explica muita coisa para nós, como é essa existência espiritual, que é a nossa verdadeira existência. Fala também a doutrina espírita sobre a reencarnação,
fala também sobre a comunicabilidade dos espíritos, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, fala sobre a fé raciocinada, sobre o livre-arbítrio, fala sobre as causas e objetivos dos sofrimentos. Vejam quanta coisa nós sabemos, quanta coisa a doutrina espírita nos ensina. E aí, lá no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem um capítulo chamado Que Fazeis? Nesse capítulo, Emmanuel questiona nós espíritas, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos. Diz Emmanuel para nós: que fazeis mais que os outros? O que está servindo para nós conhecer tanta coisa como a doutrina espírita nos oferece? E em face, pois, de tantos conhecimentos que nós temos e tantas informações, cabe a nós interrogar a nossa consciência, dizendo assim para nós mesmos: o que temos feito com essas informações que o Espiritismo, esse Consolador prometido, tem propiciado para nós? Que estamos produzindo mais que aqueles outros que não conhecem nada disto? Certamente, se nós avaliarmos a nossa consciência, vamos chegar à conclusão: nós poderíamos estar fazendo mais, não poderíamos? Por isso, vamos falar um pouquinho sobre a missão dos espíritas. Qual é a nossa missão? Deus nos coloca na terra agora, como espíritos e como espíritas. E a nossa missão, a missão de todo espírita, é fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo que está ao nosso alcance melhor, daquelas pessoas que estão à nossa volta, o mundo familiar nosso, o nosso ambiente de trabalho, aonde nós estejamos, cabe a nós, com missão de todo espírita, transformar o ambiente em que vivemos, em que as pessoas vivem conosco, em um ambiente muito melhor. É a nossa missão. Nós todos somos criaturas divinas. Nós todos estamos aqui, tenho certeza, para ajudar o nosso Criador a transformar esse mundo num mundo melhor. Por isso, como espíritas, nós sabemos que devemos honrar a vida que Deus nos deu e também honrar a confiança nos espíritos e em Jesus, porque nos convidaram para estar nesse momento agora, que tanto a terra precisa de trabalhadores, de agentes de transformação. Não é o acaso que estamos aqui. Nós, espíritas, devemos saber, ter consciência, ser convictos que não estamos aqui apenas para frequentar uma casa espírita, participar de uma casa espírita. Estamos aqui para contribuir para a construção de uma era nova, de um mundo novo. Então é necessário que o mundo depois de nós, que nós passemos aqui, seja algo melhor para as pessoas. Seja um mundo melhor, por quê? Porque nós vivemos aqui e temos que conseguir transformar, fazer alguma coisa com tantos conhecimentos que a gente tem
Nós temos que fazer este mundo mudar. E uma coisa importante a ser lembrada para todos nós: nós nascemos para ser bom. A doutrina espírita nos ensina essa coisa muito importante para nós. Deus nos criou para ser bons. Nós nascemos aqui, nesta vida, para sermos bons. Não os melhores, mas ser bom para as pessoas, fazer o bem, praticar paciência, compreensão, tolerância, amor, caridade, fazer o bem. Nós nascemos para isso. Por isso, aquela angústia que às vezes te dá no coração, na mente, é apenas um atestado de que dentro de nós algo soa, algo que quer dizer que chegou a hora de nós decidirmos a fazer mais pela nossa espiritualização. E isso não é para nós parecermos bonzinhos. Não é para as pessoas dizerem: olha, lá vai fulano, ele é bonzinho. Não! Nós não seremos melhores porque os outros nos acham melhores. Nós seremos melhores de verdade se fizermos que as coisas em nós, dentro de nós, sejam melhores. Por isso, para nós ser um agente de transformação, vamos lembrar o que Jesus disse para nós. Jesus disse: brilhe a vossa luz, sejam as luzes do mundo. Todos nós somos portadores de luz divina, mas fazê-la brilhar é tarefa de cada um de nós. No livro Missionários da Luz, no capítulo 11, Alexandre, orientador espiritual, diz: quem faz o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, quando a gente faz o bem, quem recebe mais somos nós mesmos. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. Ela diz assim: eu creio num mundo melhor. Mas ela seria muito melhor se eu dissesse assim: eu crio um mundo melhor, em vez de eu creio. Nós criarmos um mundo melhor. E para ser alguém que faz a transformação, não importa o que você faz, mas como você faz. Por isso, tudo que você for fazer, faça com vontade. Tenha vontade de ajudar. Tenha vontade de auxiliar. Pense nisso e seja um agente de transformação. É isso que o mundo está precisando. Seja alguém que com sua ação torna a sua vida e a vida das outras pessoas melhor. A doutrina espírita te dá uma notícia muito importante. Você, eu, nós fomos chamados para ser agentes do bem, agentes de transformação aqui na Terra. Há muitas vagas para nós preenchermos, para sermos os agentes. Por isso, nós não fomos postos nesse mundo para ser mais um apenas.
Nós viemos aqui para fazer diferença. A prova disso é o que você recebeu, já dei informações, como a gente já citou atrás. Nós recebemos muita informação. Quanto mais informação, que muitas pessoas nós recebemos. Por isso, faça o que é possível para conseguir construir um mundo melhor. Todos podemos ser agentes de transformação, ser co-criadores, ajudar na criação. Por exemplo, nós podemos ser criadores de concórdia entre as pessoas, criadores de harmonia no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, criadores de momentos de alegria. A quem passe por nós, nós podemos criar tantas coisas. Por isso, não esqueçamos, nós fomos criados para ser bons. Nós nascemos aqui para ser bons. Podemos ser paciência diante da irritação, aonde haja irritação. Podemos ser otimismo onde existam palavras negativas. Podemos ser calma aonde haja desespero. Agora é a hora de arregaçarmos as mangas e trabalhar no bem. Agora a Terra, este planeta, esse lar que nos acolhe, está precisando de candidatos à bondade, agentes de transformação. São esses agentes de transformação que vão fazer o novo mundo acontecer. Somos todos capazes de sermos agentes de transformação. Lembre-se, para isso basta querer, basta ter boa vontade. O filósofo e palestrante motivacional Mário Sérgio Cortella diz para nós assim: vivemos hoje não o auge da sujeira, mas o começo da limpeza. E é isso que cada um de nós, como espírita, tem que ter em mente. E ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa que vai realmente pensar no bem. Isso tudo que está acontecendo hoje, essa pandemia, não é um castigo de Deus. É uma lei de causa e efeito. O homem causou tudo isso e tem que colher. Deus está querendo nos ajudar para que nós consiga passar esse momento melhor, numa situação sem desespero, sem aflição. Tenhamos Deus no coração, que tudo isso acontece. Por isso, quando muitos proclamam os fins dos tempos, a doutrina espírita ensina sobre o início de uma nova era para a humanidade. É muito diferente. Meus irmãos, foi com muita alegria que queremos agradecer esta oportunidade de estarmos podendo conversar com vocês. É uma alegria muito grande. Agradecemos o convite da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham. Que tenhamos uma semana de muita luz. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade com uma prece. E convido a todos para me acompanhar em pensamento. Esta prece, na verdade, é uma mensagem muito importante que recebi, mas enquanto a gente vai falando e lendo sobre essa mensagem,
vamos meditando e pensando em Deus, elevando nossos pensamentos agora. Pensar em Deus, em Jesus. E essa mensagem diz assim: nunca é tarde para pensar na vida, para procurar uma saída, erguer as mãos caídas e recomeçar. Nunca é tarde para levantar os olhos, andar de cabeça erguida, contemplar um novo horizonte e sonhar. Nunca é tarde para estender uma mão amiga, para tirar alguém da briga, atender quem luta contra a solidão. Nunca é tarde para ouvir a voz da razão, seguir a ordem do coração e viver com gratidão. Nunca é tarde para saciar a fome, para dividir ao pão, ser luz para alguém tirar da escuridão, caminhar de mãos dadas, sentindo a emoção de haver feito o bem para um irmão. Nunca é tarde para rever os amigos, ajudar os aflitos, resolver os conflitos no diálogo e não aos gritos. Ser vencedor e não vencido, pois tudo é belo, tudo é bonito. Nunca é tarde para mudar os planos, nunca é tarde para caminhar juntos, rever os enganos. Nunca é tarde para mudar o gesto, mudar de atitude, mudar de pensamento, recuperar o ânimo. Nunca é tarde para dar um basta na amargura, refazer a postura, deixar a vida dura, encontrar a esperança que ficou perdida, viver em paz sem medida. Nunca é tarde para dizer que não sei, reconhecer que errei e que tanto tempo passei a me enganar, e por causa da alma ferida, no amor encontrei a saída que me impedia de caminhar. Nunca é tarde para sorrir, agradecer a Deus pela vida, viver a realidade de um novo dia, aprender o que não sabia e fazer o que eu não fazia. Nunca é tarde para fazer o bem, ser amigo de alguém, ajudar a quem não tem, respeitar, não ir além. Nunca é tarde para sair da rotina, aprender com disciplina, não desistir, dar a volta por cima e estar sempre com Deus no coração. Nunca é tarde para ser ativo na igreja, nunca é tarde para dar um basta na tristeza, estar em paz com todos, ser feliz. Que Deus nos proteja, assim seja. Muita paz a todos.